brasileira não vai se preocupar. Então, quando você tira tantos jogadores de um time, o time não tem que jogar. E ele tem que ir para todas as instâncias esportivas possíveis para brigar por isso. Ele tem que peitar a CBF, ele tem que peitar tudo que for possível para fazer valer o seu direito para o seu torcedor. Porque o presidente do Flamengo, ele tem que defender o interesse do futebol brasileiro e do torcedor do Flamengo. E nenhum deles ele fará se ceder os seus jogadores, não só reclamando, mas sem tomar nenhuma medida mais certeira, mais eficaz contra isso. E o mesmo vale para todo mundo que ceder jogadores da seleção brasileira. Na Europa, nenhum time vai ficar sem jogador importante porque ele serviu seleção brasileira em Copa América ou na Olimpíada. O ponto é que a gente não devia estar discutindo paralisação de campeonato, né? Porque simplesmente o campeonato não devia estar programado. Fosse a Copa América na Argentina, no Chile, Perfeito. No Brasil, em Marte, a gente não deveria estar falando de um campeonato ainda rolando. E falo isso tranquilamente, porque realmente a realização da Copa América esse ano ela é desnecessária, ela é absolutamente desnecessária, totalmente desnecessária. Ela poderia perfeitamente, para adequar o calendário com a Euro, ser em 24. Você faz um intervalo de 5 anos em vez de 4, mas o Pedro Ivo, que cobre bastidor de Conmebol, muito sabe que eles não iam perder uma chance como essa de repetir, até porque é uma galinha dos ovos de ouro, e desde o escândalo de 2015, que prendeu um monte de dirigente, vieram novos, e os novos não querem perder essas oportunidades. Então, a gestão melhorou, hein, Léo? Cá para nós. As arbitragens melhoraram. Tudo melhorou. Até na CBF, perto do que já foi a gestão Ricardo Teixeira, melhorou. Porque o Ricardo Teixeira se preocupava com a seleção brasileira e não estava nem aí para o futebol, só fazia política de bastidores. O Caboclo, pelo menos, tentou ali melhorar a arbitragem, a gente vai falar disso depois, não está conseguindo, tem alguma preocupação com os clubes, até isso melhorou. Então, eu acho que a gestão da Conmebol, Léo, desculpa te interromper, ela melhorou. Mas é óbvio que, como você disse, tem a sua galinha dos ovos de ouro e quer pegar os ovos, né? E o futebol de seleções é lucrativo para as federações, claro que é. A Copa América é super lucrativa, as eliminatórias são. Por que você acha que na hora que falou a pandemia, muda o formato das eliminatórias, não dá para fazer turno e retorno? Aí cada uma das 10 federações falou, peraí, eu tenho 9 jogos em casa, você quer que eu diminua? De jeito nenhum, cara. Enfia onde puder enfiar, mas tenho que fazer os 9 jogos em casa aqui, isso aí tá fora de discussão. É assim que funcionam as coisas, né? Ninguém quer perder a boca. E eu tô falando isso muito tranquilamente, porque eu acho que eu tô no extremo oposto aqui do Birner, por exemplo. Eu adoro o futebol de seleções, adoro as competições, fico pilhado para ver as convocações. Eu também gosto, na Copa do Mundo. Então, mas teve Copa América aqui, eu fui numa noite fria ver Chile e Japão no Morumbi, peguei metrô de noite para ver Chile e Colômbia em Itaquera. Eu gosto. Se tivesse de novo em condições normais, iria de novo esses mesmos jogos. Eu curto o ambiente de competição de seleção e tal. Léo, mas não justifica, né? Ninguém perde nada esportivamente se essa Copa América não acontecer. Financeiramente perde, mas é só o topo da cadeia. Sabe qual é a minha dúvida? Você, e eu sei bem, a gente acompanha a sua paixão por esse futebol de seleções. Você gosta desse futebol de seleções. O Birner gosta em Copa do Mundo, questiona em outros momentos. Quem comanda a brincadeira gosta desse futebol de seleções? Gosta do que gosta do capital político pessoal. Gosta do que ele gera. Essa turma não gosta de futebol, Léo. A bem da verdade é essa. Quando a gente elogia a gestão do Alejandro Domingues, a gente tem que elogiar, perto que já foi com o Napur, perto que já foi com o Nicolas Leoz. Há uma gestão técnica muito interessante. Há uma preocupação em combater um legado de corrupção interessante. Só que você precisa valorizar o futebol. Como vai chegar essa Copa América, se ela vier a ser realizada a partir do dia 13? Qual é a mancha dela? Qual é o tamanho dela? Sabe? Qual é a visão dela? Qual é a imagem dela perante a opinião pública, ao torcedor? A crítica não quer saber, o torcedor de clube não quer saber, a oposição do governo federal não quer saber, os estados que não vão receber não querem saber. Então, essas pessoas gostam de futebol quando elas tratam mal assim o torneio, quando elas tratam mal assim um futebol de seleção? O Caboclo gosta de futebol quando ele macula a imagem da seleção brasileira. Hoje o torcedor brasileiro quer ver tudo. O seu ídolo, o seu time, quer ver tudo. Ele só não quer ver a seleção do Tite, porque o Tite convoca, porque o calendário é ruim. Então, assim, essas pessoas gostam desse futebol? Essa é a minha pergunta. Entendeu? Então, assim, sempre que a gente lê mensagem de fomento ao futebol, investimento em clubes, melhorando a condição da seleção, privilegiando a torcida, o fã do futebol, eu não consigo ver verdade. Eu sempre me questiono se essas pessoas gostam mais de poder ou de futebol. E aí sabe qual que é o problema? Os fatos me levam a pensar que elas gostam muito mais de poder. Tudo que envolve qualquer tipo de decisão hoje, infelizmente, está ligado ao poder. Eu não consigo ver essa paixão que você citou do futebol de seleções, do futebol de clubes, em quem comanda. Então, isso muito me preocupa. A Copa América, independente de como ela venha acontecer, se ela venha acontecer, confirmada no Brasil, em outro lugar, seja em Brasília, seja em outras cidades, Centro Rio, em São Paulo e outros
polos talvez menores, de menor importância econômica, ela já chega, sabe, muito maculada, muito arranhada, a pessoa já vai ter uma rejeição, uma repulsa ali, aquilo. Então, me questiono se essas pessoas realmente gostam de futebol. Esse é o ponto, entendeu? Mas aí, sabe qual é, Pedro? Esse questionamento que você faz aos cartolas das federações nacionais, eu faço aos dirigentes de clubes também. Sim. Muitos presidentes de clube, o cara gosta de futebol mesmo ou gosta do prestígio que presidiu um grande clube ou dirigiu o futebol de um grande clube? Ele Temos dá. todos os tipos, Léo. Os que gostam de futebol, os que gostam de ambos. E aí o ponto assim, o cara que gere um clube, ele está muito preocupado em perder o jogador? Ou isso é coisa de torcedor? Não ter o jogador durante o período da seleção? Ou ele está preocupado em depois fechar o balanço dele e falar, eu não posso pensar num calendário sem o estadual, cara, porque o estadual me dá X milhões aqui, e se eu diminuir o número de jogos que eu vou fazer aqui, eu não vou conseguir fechar minha conta. Então, nem que eu tenha que jogar o brasileiro em data FIFA e perder jogador, paciência, cara. Vão fazer um barulho aí, mas no final das contas eu tenho que aceitar, porque é o que vai fazer minha roda girar. Eu tenho a plena sensação de que cada vez mais convocação para a seleção. Eu estou tirando do caso do Flamengo, porque ficou uma coisa insustentável, com mais de meia dúzia de jogadores. Mas qual é a proposta sobre onde enfiar os jogos? A proposta seria esticar o calendário até janeiro de 22, mas em novembro de 22 começa a Copa do Mundo. Como é que vai ser o calendário de 22? Lembrando que no começo da pandemia você deu um mês de férias para os jogadores. Então você tem agora todo mundo jogando direto. Quando vão ser as próximas férias? Onde você vai encaixar ano que vem, se for o caso, estadual ou brasileiro? É uma coisa que até na Europa se discute, né? Outro dia o Guardiola, o Klopp falaram duramente sobre isso, até para serem críticos também à reforma da Champions. Eles falaram, eu não tenho como fazer uma semana de 8 dias, nem um ano de 13, 14 meses. Para a gente mudar de assunto. Onde eu vou colocar os jogos? Tá. Fala, Birner. Não, só para ser claro, eu gosto do jogo de seleção, tá? Eu gosto de futebol de várzea, adoro futsal. Eu só acho que os clubes são sagrados e eles têm que continuar sagrados, não se mexem com os clubes. Para mim, eles são a base do futebol de hoje em dia. Só isso, Paulo, desculpe. Imagina. Hashtag linha de passe para você seguir participando e nos doando todo esse carinho que estamos recebendo. Não, mas alguns estão gostando. Alguns tantos, ainda bem. Obrigado. Linha de passe, hashtag linha de passe, para você ficar ligado, para você seguir ligado com a gente no programa, falando agora da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que de certa forma foi surpreendente. Afinal de contas, os ditos times favoritos, aqueles que parecem estar no primeiro pote, digamos assim, do Campeonato Brasileiro, tropeçaram. A exceção foi o Flamengo, que derrotou exatamente um outro time deste nível,